E aí pessoal, mais uma vez aqui pro Papo de Física. Se você quiser saber exatamente o que um gato tem a ver com a mecânica quântica, fica aí. Mas antes, dá uma curtida. Valeu, gente! Bom pessoal, tudo tem a ver com o quê? Com a criação da mecânica quântica. A partir de 1900, com Planck, quando ele começa a descrever, a quantizar a energia, começa todo um processo de criação da mecânica quântica, ou seja, a possibilidade de a gente descrever perfeitamente ou quase perfeitamente o mundo quântico. E aí, a partir do momento em que você tem os trabalhos de Bohr e Heisenberg, que trabalharam juntos em Copenhague, você tem o que a gente chama de interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Porque isso foge um pouco do nosso senso comum, né? O nosso senso comum a gente pode dizer que é um senso comum da física clássica, onde eu faço uma medida, onde eu faço uma observação e tenho resultados exatos. É o que a gente chama do determinismo. Mas na verdade, no mundo quântico, o que a gente tem? A gente tem uma função psi, que na verdade é a função que está carregando toda a informação do sistema, e a gente tem uma equação, que é a equação de Schrödinger, que vai atuar nessa função psi e consequentemente a gente vai ter o resultado. Só que os resultados aqui, pela interpretação chamada interpretação de Copenhague, é um resultado probabilístico. Ou seja, eu não sei com exatidão a posição, por exemplo, de uma partícula subatômica. Por exemplo, o elétron. Eu não posso dizer que ele está nesse ponto ou nesse ponto. Não. O que a gente pode dizer é probabilidades. Ou seja, existem probabilidades do elétron estar em determinado estado ou estar num outro estado. Então a função psi, no fundo, vai nos dar a probabilidade de uma partícula estar em uma determinada posição ou um determinado estado. Nós temos, na verdade, informações probabilísticas sobre os estados das partículas. E justamente o que acontece? Einstein e Schrödinger, eles não aceitavam muito esse indeterminismo da mecânica quântica. Para eles, a natureza tinha que ser determinística. Eu não posso dizer, a probabilidade de uma partícula estar ali. Você tem uma probabilidade de você achar a partícula em determinado ponto em torno do núcleo. Não, na cabeça deles era de certa forma clássica. Então, justamente para fazer uma crítica a essa interpretação de Copenhague, que na verdade é a interpretação acadêmica, é a interpretação que os físicos aprendem na universidade, que é a interpretação de Copenhague, o que acontece? Fazendo uma crítica a essa interpretação, Schrödinger, numa carta, ele cria uma situação mental, um experimento mental, para mostrar o quão absurdo é a interpretação de Copenhague, essa interpretação probabilística. E aí ele vem com a história do gato. E o que a gente precisa ter? Uma caixa, um gato, um vidro de veneno e um elemento radioativo que pode decair. E o que acontece? Esse elemento radioativo que pode decair, ele pode em 1 hora decair ou não. Aí a gente põe o gato dentro da caixa e fecha a caixa junto com o veneno e esse elemento radioativo que vai decair, que pode decair ou não. A questão é que, classicamente, se eu quiser saber o que está acontecendo dentro daquela caixa, é muito simples. O que eu faço? Eu abro a caixa e faço a observação direta. Só que no mundo quântico não é. Pela interpretação de Copenhague não é assim. Então, na verdade, pela interpretação de Copenhague, o que acontece? Eu tenho que considerar os estados possíveis daquele possível decaimento ou não. E o que o Schrödinger quis mostrar, ele quis associar justamente a um animal, um elemento macroscópico, com uma coisa microscópica. Então, se você associa a mecânica quântica ao elemento radioativo, que pode decair ou não em 1 hora, consequentemente você está associando a vida do gato ao elemento radioativo e à descrição física que você está dando a ele. Se dentro de 1 hora o elemento radioativo decair, o que acontece? Existe um mecanismo que tem um martelozinho e ele vai e aciona o martelo quebra o vidro de veneno e o gato morre. Mas dentro de 1 hora pode não decair. E aí, consequentemente, não vai quebrar o vidro e o gato não vai morrer. Mas como que a gente pode saber qual é o estado desse sistema nesse momento, sem poder abrir a caixa? Somente sabendo que tem um gato e veneno lá dentro. Simplesmente, pela mecânica quântica, a gente tem que considerar o gato vivo e morto. Não é vivo ou morto. É vivo e morto. Você tem uma porcentagem de chances dele estar vivo e uma porcentagem de chances dele estar morto. Na verdade, nesse caso, 50%, 50%. Então é assim que você vai descrever essa situação, esse evento. Ou seja, o gato, na verdade, naquela descrição,
ele está vivo e morto. A partir do momento que eu faço a medida experimental, pela interpretação de Copenhague, a gente diz que a função de onda sofreu um colapso. Ou seja, quando você faz a medida, você tem lá o seu resultado. Mas até fazer a medida, que na verdade na mecânica quântica não tem sentido, o sentido na verdade é você estar trabalhando com o psi, com a função de onda, e trabalhando com as probabilidades. Porque até para fazer medida é complicado, porque existe o princípio da incerteza, que eu não posso medir simultaneamente momento, ou seja, velocidade e posição de uma partícula subatômica. Então essa é a relação do gato com a mecânica quântica. Na verdade, foi uma crítica de Schrödinger à interpretação da mecânica quântica. Existem outras interpretações, mas aqui está em voga, vamos dizer assim, é a interpretação de Copenhague. Beleza, senhores? Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, também dá um joinha e a gente se vê. Valeu!